organizando os livros aqui na minha estante. E aí eu decidi que amanhã de manhã a gente vai no sebo trocar algumas coisas que eu não vou ler novamente ou que eu não quero que façam parte da minha coleção. E o primeiro dele, que decepção que foi esse livro. O Céu que Nos Oprime, da Christine Lennon. O livro que inspirou o filme Jojo Rabbit, do Taika Waititi, que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. E, gente, o Taika Waititi fez mágica com esse livro aqui. A gente vai acompanhar a história do Johannes Betzler, né, que ele é um integrante da juventude hitlerista, que descobre que seus pais estão escondendo uma jovem judia atrás de uma parede falsa da sua casa. A grande diferença pra mim, tá, do filme pra esse livro aqui, tem um tom de ingenuidade, tem um tom satírico, que aqui faz muita falta e faz muita diferença. Ele é uma pessoa completamente, assim, opressora, em cima dessa figura da Elsa, eu acho que é Elsa, né, o nome dela? E aí pode ser que ele pareça um pouco mais real, mas ao mesmo tempo é muito maçante e ele é muito rígido. E ele é um personagem muito chato, chato mesmo, tipo, chato, opressor e chato, entendeu? E essa é a parte legal, né, de ler livros e filmes que têm histórias correlacionadas, que é justamente ver a transformação e a adaptação que eles passam nas mãos dos criadores, dos autores. E depois eu tenho outros dois livros aqui que vão falar de moda. O primeiro é Girl Boss, da Sofia Amoruso, e o segundo é Estúpida Eu, da Camila Coutinho. Eu estudo moda, então esses livros de influenciadoras, de técnica de moda, de design de moda, são livros que eu preciso ler. Só que aqui a gente só vai acompanhar a história dessas duas influenciadoras. Esse livro aqui, ele tem até um pouco mais de dicas, assim, de empreendedorismo feminino e tal. É importante pra conhecer, mas são livros que eu não vou ler de novo. Outro livro aqui agora, esse aqui é um livro complicado, que é quase uma rockstar do Matthew Quick. E aí eu descobri que eu não tô mais acostumada a ler livros de adolescentes de 17 anos, que o primeiro comentário na página 2, eu acho, é sobre o peito, ou sobre a falta de peito que ela tem, sabe? Então eu não vou ler isso aqui. O próximo livro é uma HQ, que é Corpo Público. Ela é uma HQ francesa, que vai contar pra gente a história da Morgan. A grande sacada desse livro tá no fato de que a gente vai acompanhar as principais fases da vida de uma mulher cis dentro da nossa sociedade e principalmente como projeções são feitas em cima da imagem desse corpo, por isso corpo público. Quando ela começa a tomar anticoncepcional e o que as pessoas falam sobre isso, quando ela engravida e aí o que as pessoas enxergam nesse corpo, depois do parto, isso eu achei interessante também, que o corpo sofre algumas alterações e como as pessoas se sentem livres pra julgar e falar sobre o corpo dela. É uma HQ muito interessante, mas não é uma HQ que eu gostaria na minha coleção. No último vlog de leitura que eu postei aqui no canal, eu falei sobre esses livros, que são livros sobre o Japão, mas esses volumes aqui específicos eu decidi que eu não vou manter na minha coleção. Dois deles eu vou dar de presente. O primeiro é Corações Sujos, que vai falar sobre a máfia japonesa aqui no Brasil. O segundo é do Junichiro Tanizaki, Em Louvor da Sombra, que vai falar um pouco sobre a estética na cultura japonesa. O terceiro livro é O Belo Caminho, a história da homossexualidade no Japão, um livro bem polêmico, mas que eu não vou ler de novo. O outro livro é o grande livro dos mangás. O que acontece? Eu tenho esse site que é o Anilist, onde eu cadastro todos os animes e todos os mangás que eu assisto e leio. E pelo fato de eu ter esse site, ele vai naturalmente me recomendando outras indicações. Então, eu vou acabar passando pra frente, assim, justamente por ter uma maior facilidade ali no computador. Cartas do Keigo Higashino. Ai, gente, esse livro aqui, ele vai contar a história de dois irmãos. Um deles comete um crime e é preso, e o outro vai precisar lidar socialmente com as atitudes desse irmão dele. E eu gostei muito desse livro porque ele apresenta a sociedade japonesa, assim, de uma maneira muito real, sabe? Vão te julgar, você vai perder emprego, você não vai conseguir as coisas, só que ao mesmo tempo, eu não gostei do final desse livro, sabe? E o último livro daquele vídeo é do Miwazawa Kenji, Viagem Noturna no Trem da Via Láctea, que são contos infanto-juvenis japoneses. E aí, depois daquele vídeo, eu li o livro dos Cinco Anéis, do Miyamoto Musashi, porque como vocês viram naquele vídeo, eu li sobre o samurai e tal, achei muito interessante. Então eu não sei por que eu botei na minha cabeça que ele ia falar nesse livro aqui reflexões sobre a humanidade e tal, só que não é, né? É sobre, literalmente, a estratégia dele de guerra. Então ele vai falar sobre poses corporais que você tem que usar na guerra. E pra não dizer que ele não tem nada, ele lança pra gente 9 princípios que você precisa seguir dentro da estratégia dele. Então, por exemplo, não pense de forma desonesta, familiarize-se com todas as artes, perceba as coisas que não são óbvias, mas isso é bem assim passado por cima, porque o foco desse livro é a estratégia física de luta mesmo, então vou acabar passando ele pra frente também. Mas como a gente só vai poder ir no sebo amanhã de manhã,
manhã, agora a gente vai continuar a leitura de Hamnet, da Maggie O'Farrell. E eu estou amando esse livro, porque esse livro vai contar a história do filho do William Shakespeare, que se chamava Hamnet. Ele morre e 4 anos depois, eu acho, que Hamlet foi escrita 4 anos depois da morte desse menino. Se você é uma pessoa que gosta muito dessa estética de cottagecore, sabe, flores, campo, eu acho que você vai gostar muito da ambientação que ela faz nesse livro aqui, mas principalmente a narrativa, a escrita dessa autora é muito poética. Por mais que eu tenha essa obsessão, né, na história do Hamlet, fazia muito tempo que eu não voltava para esse universo William Shakespeare, e aqui é muito curioso de acompanhar e interessante, porque em nenhum momento a gente tem essa referência de que ele é o William Shakespeare. Aqui a gente tem a referência do pai, o pai do Hamlet. Então é o Hamlet sempre se lembrando de como o pai é em relação à família. Então assim, eu tô muito... Esse livro me puxou, sabe? Fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz com uma troca no sebo. Dos 10 livros que eu levei, eu consegui trocar por 4. E eu fiquei tão feliz e tão empolgada com as coisas que eu tava vendo lá, que eu acabei comprando mais 2 livros. Mas antes de eu mostrar isso aqui pra vocês, eu queria muito mostrar o que chegou. E essa compra aqui é especialmente pro Vitor, porque desde que eu saí do cinema, né, o Vitor falou pra mim que eu precisava ler o livro. E eu estou falando de Duna, do Frank Herbert, com essa capa aqui do primeiro filme, né? Agora eu vou ter oficialmente o Toyota Chevrolet ali na minha porta ou na minha parede, ainda não sei bem onde eu vou botar. Eu fiquei muito empolgada, e quanto mais eu vi as pessoas falando sobre a série toda, mais eu queria ler. Então quando apareceu essa mega oferta da Amazon, eu pensei, é agora. E aí eu comprei. Eu tinha visto lá na Bienal também, mas lá na Bienal tava R$100 e na Amazon eu consegui comprar por 65. Valeu bem mais a pena comprar aqui na Amazon. A gente tem então aqui a jacket do filme. Olha, a capa é meio... Sabe aquela capa emborrachada? A capa é meio emborrachada. Esse livro é muito mais bonito pessoalmente. Meu Deus, não se deixe enganar pelas fotos feinhas lá da Amazon. Ele é muito bonito e ele é muito gostoso. Mas vamos abrir pra dar uma olhada como é que tá o projeto gráfico, porque tem uma coisa que eu tô muito curiosa aqui, é pra saber se vai ser confortável essa leitura. Então aqui nas primeiras páginas a gente tem essa... Lembrando areia, né? Essa arte lembrando um pouco de areia. Duna, que lindo! Aí aqui Duna em laranja também. Introdução, uma introdução do Neil Gaiman, de 2016. E aí livro 1, que deve ser a primeira parte do filme, né? E aí aqui a gente tem a diagramação do livro. Estou feliz, porque ela é bem melhor do que eu achei que fosse. Eu achei que fosse mais largo, mas tem aqui no cantinho pra gente poder fazer anotações e botar post-its. E finalmente eu estou com esse livro na minha mão. E agora eu vou iniciar a minha jornada por Duna. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês foi o que eu comprei no sebo por R$60. Os 2 volumes da coleção completa de Sherlock Holmes. Volume 1, volume 2, em inglês, pela encadernação da Barnes, né? Da Barnes & Noble. Então, ele é assim com essa capa branca, com esse relevinho aqui. E a lombada é assim, né? Em dourado e preto. Eu não vou mexer muito porque eles estão muito empoeirados. Esses livros precisam ser limpos antes, né, de eu começar a ler. Mas tá aqui a coleção completa de Sherlock Holmes por R$60. Eu levei aqueles 10 livros, né, pra serem trocados, e eu troquei por esses 4. O primeiro é O Hobbit, do Tolkien. Eu tentei ler O Senhor dos Anéis, o primeiro livro de Senhor dos Anéis, mas eu nunca consegui terminar o primeiro livro. Então eu vou tentar começar o Tolkien pelo Hobbit, pra ver se eu vou me acostumando um pouco mais, pra tentar voltar no Senhor dos Anéis. Mas eu não prometo nada muito não. E os outros 3 livros que eu consegui trocar lá é uma trilogia que eu quero ler há muito tempo, que é a trilogia Millennium, dos homens que não amavam as mulheres. Se eu não me engano, é a história do primeiro livro. Foi adaptada 2 vezes por cinema. Atores suecos, eu acho que é um cinema sueco, não tenho certeza, eu vou colocar aqui na tela. E também com aquela adaptação do Daniel Craig, The Girl with the Dragon Tattoo, então a garota com a tatuagem de dragão. E aí eu sei que é uma adaptação dessa trilogia aqui, e eu consegui trocar lá, cada um deles estava
comprava por R$10. Mas então essas são as novas aquisições da minha estante. A parte mais legal vai ser poder ler o livro de Duna com o marcadorzinho de verme. Ai, tudo pra mim, tô muito feliz com as minhas compras. Eu tava avançando aqui na minha leitura de Hamlet com o meu marcadorzinho de Kindle e eu vim aqui pra dizer pra vocês que essa autora, ela é muito má, porque ela cria duas linhas temporais nessa história. Numa dessas linhas a gente tá acompanhando o Shakespeare se apaixonando pela esposa e construindo aquela família. E na outra linha temporal, ela tá contando a história do Hamlet, que tá tentando encontrar alguém porque a irmã dele caiu doente. Olha só o que acontece. Os dois baixam a cabeça sincronizadamente e o padre estende um pano de linho sobre eles, a fim de protegê-los dos demônios, de Satã, de tudo que é ruim e indesejável no mundo. Ou seja, ela foi nos levando por esse romance até chegar nesse momento de consumação que é o casamento. Aí termina o capítulo e ela corta. Olha como ela começa esse capítulo. A filha está deitada no catre de junco ainda de vestido, os sapatos jogados a seu lado. Está respirando, diz Agnes a si mesma. Agnes, que é a esposa do Shakespeare, ao seu coração palpitante, ao pulso acelerado, enquanto se aproxima. E isso é bom, não é mesmo? Você tá tendo que lidar com essa realidade de uma esposa que tá sozinha, cuidando da casa, porque ele tá em Londres, escrevendo as peças e fazendo sucesso, e a filha tá doente. E ela só cortou, assim. Essa leitura tá mexendo muito comigo. E não à toa esse livro se transformou nos melhores livros do século XXI. A maneira como ela decide contar essa história, a gente já sabe tudo o que vai acontecer, mas a gente continua ali acompanhando, porque ela nos coloca pra sentar na mesa com eles, pra lidar com algumas questões que eu hoje, no século XXI, lido com a minha família, por exemplo, sabe? É muito louco de ver como ela consegue aprofundar em todos os personagens. A gente vai ter aprofundamento dos pais do Shakespeare sem ser citado em nenhum momento, mas a personagem principal pra mim desse livro é a esposa do Shakespeare. Que mulher, sabe? Poder acompanhar tudo que ela viveu antes dela conhecer ele, tudo que esse marido representa pra ela no começo da vida dela, estabelecer os seus filhos, a sua família. E depois, quando ele vai seguir o sonho dele, e essa é uma questão que ela vai trabalhar nesse livro, né, de a família ou o sonho. E isso é uma coisa muito... famílias serem reconfiguradas porque as pessoas que fazem parte dessa família têm as suas ambições. E nossa, eu fiquei muito apaixonada. É o meu primeiro livro 5 estrelas favoritado de 2024. Finalmente, em outubro, nós chegamos nele. Mas eu fiquei muito apaixonada. Eu recomendo muito, muito essa leitura. Uma leitura muito deliciosa de fazer. É uma história icônica e que eu particularmente sou obcecada pelo Hamlet. Eu tenho esse livro aqui, eu tenho esse outro livro aqui do Leandro Carnal, O que Aprendi com Hamlet, que eu indico muito também. E agora eu preciso ter uma versão de Hamlet na minha estante também, né? Mas agora eu queria ler uma outra coisa que fosse um pouco mais leve. Eu tenho aqui Carmila, que eu comecei a ler também, mas eu parei. Mas eu acho... deixa eu ver esse livro aqui, que eu acho que eu vou ler a Helena Ferrante, que é a mesma autora de Amiga Genial, que foi eleito o melhor dos 100 melhores livros do século XXI, segundo a New York Times. E aqui a gente vai acompanhar a história dessa pré-adolescente que um dia o pai vira pra ela e diz que ela tá se tornando tão feia e tão má quanto a própria tia. E aí essa menina nunca conheceu a tia. E o pai dizer isso, ao mesmo tempo que ela se sente ofendida, ela se sente curiosa. Então, quem é essa mulher? Por que meu pai fala tanto dela dessa forma? E aí eu parei aqui na página 85, tá naquele momento assim de meio que intriga, ao mesmo tempo que uma fascinação, porque essa tia tem uma liberdade e uma independência emocional e financeira e intelectual que é diferente daquilo que ela vive com os pais. E aí, o que vocês acharam dos livros aqui na estante? Eu não sei se eu gostei muito bem dessa organização, mas vai ficar assim por enquanto. E antes de eu falar pra vocês a minha opinião sobre esse livro aqui, eu queria ler mensagem da minha amiga Maí, porque foi ela que me indicou esse livro. Beijo, muito obrigada, Maí, por essa leitura. Escuta só o que ela falou. É um belo dramalhão familiar, te prepara para as fofocas e pro coming of age feminino que faz a gente querer rosnar pra alguém no meio da rua. E não tem explicação melhor, porque um coming of age é um romance de formação
transformação ou uma história de amadurecimento de um determinado personagem. Aqui a gente vai acompanhar a Giovanna nesse período de transição ali da pré-adolescência para a adolescência. Eu diria que ela começa esse livro com uns 12 anos e deve terminar com uns 15, 16 talvez. E aqui a Helena Ferrante vai ser muito cirúrgica nas questões que ela vai abordar. A Giovanna vai explorar muito sobre a identidade dela, sobre a sexualidade dela, como ela vai se colocar no mundo, mas principalmente a vida mentirosa dos adultos que estão em torno dela. Eu diria que é aquele momento da vida em que você descobre que os seus pais são pessoas reais. Eu acho que ela colocar a tia da Giovanna como essa personagem meio que referência pra gente, né, e pra própria Giovanna no começo desse desenvolvimento é muito importante, porque é a partir dessa imagem da tia que a gente vai vendo a transformação da Giovanna. A visão que ela tem sobre todas as pessoas que estavam vivendo na volta dela é completamente diferente. Isso me deixou muito, não chocada, mas impressionada sobre como a autora foi fazendo essa evolução, sabe? Uma coisa muito importante de falar sobre a Giovanna é o nível de confiança que a gente pode ter sobre essa personagem, porque em vários momentos algumas coisas acontecem ou alguém fala alguma coisa pra ela e por causa dessa insegurança, dessas relações que ela tá vivendo, ela começa a projetar e criar coisas na cabeça dela. Então, acho que essa pra mim foi a parte mais legal do livro, ver como ela vai desenvolvendo as coisas na cabeça dela, que não necessariamente são boas ou ruins, mas é uma percepção que ela tem sobre tudo aquilo que vai acontecendo. Mas eu tô muito feliz com essas duas leituras. Muito obrigada pela indicação, Maí. Foi uma leitura muito divertida de fazer, inclusive. Muito obrigada, Amanda, por essa indicação. Foi uma indicação que eu vou guardar pra vida. E muito obrigada a você por ter assistido esse vídeo até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijos e até mais!